Olá, seja muito bem-vindo de volta a esse curso sobre a história da física. Aqui eu vou voltar a falar um pouco sobre a história da ótica. Nesse vídeo em particular vamos apresentar o princípio do comprimento mínimo, que foi originalmente desenvolvido por Herón de Alexandria, outro matemático grego. Bom, o princípio do comprimento mínimo ele consiste basicamente em dizer que a reflexão retilínea da luz é dada de uma maneira que a trajetória percorrida pela luz seja de comprimento mínimo, ou seja, sempre que a lei da reflexão é obedecida, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, segundo esse princípio, a luz iria de um ponto a outro, escolhendo o caminho mais curto entre esses dois pontos, né, obedecendo a reflexão, a lei da reflexão. Né. Bom, então esse vídeo eu irei demonstrar em algumas situações em que isso acontece e apresentar uma crítica a esse desenvolvimento. Não apenas para a luz, mas o princípio de que a natureza ela procura maneiras de minimizar algumas variáveis, o tempo, o comprimento, a energia, ele aparece muito na física e principalmente em algumas formulado a origem desses princípios tem uma certa formulação filosófica que eu não vou entrar em detalhes de forma mais profunda, mas eu vou voltar a mencionar isso em outros momentos. Mas caso você já tenha algum interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um artigo onde ele faz uma análise mais profunda do que essa que eu vou fazer no decorrer do vídeo. Bem, vamos colocar aqui Herón na nossa lista de figurinhas. Bem, e aqui eu vou demonstrar, eu não vou provar, mas é relativamente fácil fazer a prova para o caso da reflexão no espelho plano. Então considere no ponto A, por exemplo, um observador e no ponto B um objeto qualquer. A linha azul representa um espelho. Nosso objetivo é mostrar que quando a lei da reflexão é obedecida, quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, no caso aqui, esse comprimento entre o observador, o espelho e o objeto observado, ele é o menor possível, né? Se qualquer outro caminho que parta do observador, toque o espelho e vá para o objeto, seria um comprimento maior do que esse. Então como é que nós vamos fazer isso, né? Por exemplo, vamos considerar aqui um caso extremo. Aqui, obviamente, não precisa nem desenhar, dá para ver que a lei da reflexão não está sendo obedecida aqui. Então, segundo o princípio do comprimento mínimo, esse comprimento é necessariamente maior do que aquele outro que nós acabamos de mostrar. Vamos demonstrar isso através da projeção, formando aqui no ponto C a imagem do objeto. E nós sabemos, né, que... E aqui, assim, nessa linha eu estou fazendo a projeção da linha que vai do espelho até o objeto. Aqui ela vai do espelho até a imagem. Essa linha necessariamente é igual a essa. Ou seja, esse comprimento mais esse é igual a esse comprimento mais esse. E eu sei que a distância mínima possível entre o observador e o objeto observado, aqui no caso a imagem, é uma linha reta, né? Se não houvesse o espelho no meio, né? Seria essa linha reta. Então veja que esse comprimento mínimo, aliás, desculpe, esse comprimento aqui mais esse e mais esse formam um triângulo. E esse é de fato o comprimento mínimo entre o observador e a imagem observada. Esse comprimento que a luz percorreria entre o observador, esse ponto do espelho, e a imagem é necessariamente maior, porque os dois lados, a soma de dois catetos de um triângulo é sempre maior do que um deles. Portanto, a soma desses dois comprimentos é necessariamente maior do que o comprimento mínimo. Aqui eu faço a mesma coisa agora para um outro ponto qualquer. São apenas demonstrações, é relativamente fácil fazer a prova desse teorema, mas eu não achei necessário. No artigo que eu menciono na descrição, ele faz uma demonstração algébrica para esse teorema, não, desculpe, para esse princípio.
E, bom, aqui mais uma vez eu mostro que esse outro ponto também não é um ponto de comprimento mínimo, porque esse lado e esse lado são um triângulo. Portanto, a soma desses dois lados não pode ser menor do que a de outro cateto. E, de fato, quando a lei da reflexão é obedecida, o ponto em que a lei da reflexão é obedecida, o princípio do comprimento mínimo ele vale, ou seja, a distância entre o observador e o objeto imagem, ela é mínima possível, e ela é justamente a condição que nós temos essa projeção aqui do ponto em que a luz toca o espelho ao objeto, ou seja, o comprimento entre A, o ponto que toca o espelho, e B é o menor possível. Bem, para isso por espelho plano. Por espelho convexo, isso é um pouquinho mais complicado. Então aqui, por exemplo, considere essa linha azul como sendo um espelho convexo. Essa linha aqui é F, né, no caso, eu vou dizer que é um espelho plano, mas isso aqui é apenas um recurso que nós vamos usar para a demonstração do princípio do comprimento mínimo para os espelhos convexos. Ele vai ficar numa posição tal que ele encosta no espelho convexo exatamente no ponto em que a luz, partindo do observador, obedece à lei da reflexão e volta para o objeto, né? Então, partindo dessa condição aqui de que BD, esse comprimento do lápis até o espelho plano, é necessariamente menor do que DE mais EB, porque isso aqui é um triângulo, a soma de dois triângulos, aliás, a soma de dois catetos é necessariamente maior do que a soma de um deles. Então, dessa condição, eu posso somar AD dos dois lados dessa condição. Então, AD mais DE é igual a AE. Então, eu posso simplificar isso da seguinte forma. Aqui AD mais DE é igual a AE. E, portanto, né, assim, AC, essa distância aqui, que é o que nós queremos mostrar que é mínima, AC mais CB é necessariamente menor do que AD, essa aqui, mais DB, porque isso aqui é um espelho plano, nós já demonstramos que vai ser mínimo, nós fizemos no slide anterior, no ponto em que a lei da reflexão é obedecida. Esse ponto aqui não necessariamente obedece a lei da reflexão, necessariamente não obedece a lei da reflexão e, portanto, não é o mínimo. E aí vale essa inequação. E o que nós queremos mostrar é justamente que esse ponto aqui seja ele qual for, a não ser que ele seja exatamente igual a C, esse comprimento aqui necessariamente será maior do que o de comprimento mínimo, que é quando a lei da reflexão é obedecida. Então, AC, que é esse lado aqui, mais CB, é necessariamente menor do que AD mais BD, que é menor, veja, AD mais BD é menor do que AE mais EB, AE menos EB. Então nós demonstramos o que nós queríamos. AC mais CB é necessariamente menor do que AE menos EB, qualquer que seja E. Então está demonstrado o princípio do comprimento mínimo para a luz, para a reflexão da luz nos espelhos planos e para os espelhos convexos. E por muito tempo se acreditou que esse princípio, acreditava-se que esse princípio valia para muitas situações diferentes, né? Então aqui eu vou puxar aquela nossa pastinha que nós usávamos para colocar algumas informações à medida que o curso ia apresentando, né? Ia se desenvolvendo. No caso, a luz obedece ao princípio do comprimento mínimo, seria o que eu colocaria, mas aqui eu vou me adiantar um pouco na história, porque na verdade o princípio do comprimento mínimo ele não é válido em todas as situações que você pode imaginar. Por exemplo, no espelho côncavo, isso já foi demonstrado pelo padre jesuíta belga
Andreas Taki, pelo menos a pronúncia que eu vi, que eu pesquisei, era do sobrenome dele é Taki, né? Ele demonstrou que no caso do espelho côncavo, nem sempre o princípio do comprimento mínimo é obedecido. E em algumas situações, a luz percorre um caminho que é máximo, né? No artigo que eu cito na referência, ele entra em mais detalhes sobre isso. Eu não vou mencionar aqui, mas eu já me adianto em dizer que essa informação ela é falsa, né? Não é um princípio geral. Há algumas outras informações aqui que também não são verdadeiras, mas a gente vai, à medida que esses vídeos forem sendo formulados, a gente vai cortando e colocando uma informação nova no lugar, né? Pois bem, eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, deixe algum comentário, eu agradeço, e fique com Deus.